Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa Masterclass sobre casas ecológicas. Meu nome é Nilson Dias. E eu sou a Thaís Teles. E juntas a gente vai te apresentar aqui vários conteúdos sobre casas ecológicas, como por exemplo, como reduzir seus gastos em construções em até 50%, como nós dois faturamos mais de R$ 1 milhão hospedando pessoas em casas de pau a pique e casas ecológicas em geral, como construir uma casa autossuficiente, ou seja, sem contas de energia, água e gás, como a casa em que nós dois vivemos. Além disso, também como você pode viver de casas ecológicas, através do aluguel, da venda e da construção. E também, por último, mas não menos importante, como você pode entrar para a rede Pindorama, tá, pessoal? E aí, Thaís, eu já quero te perguntar de início, né, o que são casas ecológicas? Então, casas ecológicas são casas que têm um desenho e projeto adequado ao clima, o que a gente chama de arquitetura bioclimática. Material local mais abundante e adequado ao clima. Baixo impacto ambiental. Uso de tecnologias apropriadas para reduzir as contas de energia, água e gás. A gente vai ver bastante sobre isso durante essa Masterclass. Isso aí. E eu quero destacar aqui algumas das vantagens das casas ecológicas, né? A primeira delas é a valorização em 30% do seu imóvel, comparado a uma casa convencional. E essa fonte, de onde a gente retirou essa estatística, é do próprio Ministério do Meio Ambiente, tá? Além disso, casas ecológicas, elas têm uma menor taxa de vacância, ou seja, você fica menos tempo sem inquilino ou menos tempo sem locatário ali quando você aluga a sua casa por temporada, tá? No Airbnb, a gente tem lá a estatística no próprio site de que aumentou em 141% as buscas por esse tipo de casa. Além disso, você vai ter um menor custo para a construção e também um menor impacto ambiental e menor pegada de carbono, tá? E aqui os gastos, né, com uma casa convencional, né, porque a casa convencional, além dela custar mais caro para você construir, ela tem um gasto de energia excessivo, né? Então, por exemplo, com 4 pessoas numa casa, ao longo de 30 anos, você vai gastar aproximadamente R$ 36 mil com chuveiro elétrico, né? Você vai gastar R$ 25 mil com iluminação, R$ 36 mil com água e aproximadamente aí, R$ 54 mil com ar-condicionado. Isso sem contar o reajuste, né? Porque essas contas, como o quilowatt, às vezes sobe mais do que 50%, às vezes de um ano para outro, né? Ou seja, é praticamente o valor de uma nova casa que você poderia estar construindo só com a economia que você tem, né? Porque numa casa ecológica você não vai ter conta de água, a tua conta de energia ela é muito reduzida ou zerada e também existe a produção de biogás. E aí, Thaís, eu vou te pedir para você dar uma lida aqui na trilha, né, que os alunos do nosso curso online fazem, né, para conseguir realizar o sonho da casa ecológica. Pois é, Nilson. O passo número 1, como vocês estão vendo aí no slide, é a escolha do local. Isso é super importante, né? Às vezes a gente compra um terreno barato, mas que está num declive, num aclive, né? Então a gente vai te orientar no sentido de que você possa escolher o melhor local possível, né? O melhor terreno possível, se é o seu caso, se você está nessa etapa de escolha ainda. Depois, o passo número 2 dessa trilha é a análise bioclimática. Você vai ver, de acordo com o lugar onde você está, qual seria o melhor tipo de construção, melhor tipo de material, a orientação solar. Isso a gente vai ver mais adiante, né? O terceiro ponto dessa trilha é o orçamento, né? Quanto que você vai gastar. E a gente vai te dar isso bem mastigadinho já, com as tabelas, com todos os planos que você precisa para saber o quanto você vai gastar no final das contas, né? O quarto passo dessa trilha é mão de obra. E aí as pessoas às vezes perguntam pra gente, mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou ter que contratar mão de obra especializada? Não, você não vai precisar contratar mão de obra especializada. Você pode contratar pedreiros, trabalhadores locais e eles podem ser orientados pelo conteúdo do nosso curso. Depois, a questão do material. A gente vai mostrar para você quais que são os materiais, tem a tabela de materiais que a gente usou em cada casa, né? E o sexto passo é a execução. As videoaulas, os vlogs, tudo está bem explicadinho nesses vídeos para que você possa executar o seu projeto da melhor maneira possível. E aí, para quem quer viver de aluguel, né, através do Airbnb, da Booking.com, ou seja, construir casinhas para alugar,
a gente também tem uma trilha extra dentro do nosso curso, onde você vai ver como precificar a sua diária, né? Onde que você encontra os primeiros clientes, como que você aumenta as possibilidades de locação, qual o percentual que você deve reservar para fazer reformas e benfeitorias no imóvel, né? E o planejamento para você construir a sua segunda casa já para alugar, né? Aqui a gente vê que realmente esse assunto está muito em alta, e aqui a gente destacou uma matéria, né, mostrando que a valorização do imóvel ela pode chegar a 30% se comparado com uma casa de mesma metragem, né, só que convencional. Então, gente, as casas ecológicas elas não são nem o futuro, elas já são presente. Todas as construtoras já estão investindo nisso, né? Isso ajuda também na venda do imóvel, na valorização futura, tá? E a locação por temporada, né? O Airbnb, a hotelaria, isso cresceu demais nesse mundo pós-pandemia, tá, gente? Cresceu tanto que o próprio Airbnb criou um programa chamado Rota Airbnb, onde ele destaca e lança rotas especiais para apoiar o turismo responsável e sustentável, tá? E é bem comum, vocês vão ver aqui, a gente encontrar casas aí para alugar custando mais de R$1.000 a diária, tá? E aí, pessoal, para quem é essa Masterclass aqui, né? Ela é para pessoas comuns, né, sem conhecimento prévio, que estão curiosos a respeito dessas técnicas, o que é uma casa ecológica. Também é para arquitetos, engenheiros e técnicos de edificações, né, que desejam ganhar mais com esse novo mercado. Pessoas que desejam viver da renda de aluguéis ou Airbnb. Pessoas que querem construir para vender. E pessoas que querem sair do aluguel. Eu vou mostrar algumas obras de alunos e professores do nosso curso, para você ver que você também pode. Essa casinha aqui foi feita pela Yara e pela Pamela. Eu e a Thaís estivemos lá presentes nesse mutirão até, um dos mutirões, né? E a casa é toda de pau a pique, tá, gente? E olha o nível de detalhe. Eu até pedi para a Yara deixar um buraco na parede, a gente chama de janela da verdade, para mostrar que realmente é uma casa de pau a pique, senão ninguém iria acreditar. Muita gente pensa que casas de pau a pique, né, elas são aquela tramazinha, né, sem estar rebocada, e acham que pode ser casa, né, residência de barbeiro. E aí essa casa da Pamela e da Yara mostra que não, né? Uma parede de pau a pique, ela bem rebocadinha, bem acabadinha, ela fica igual uma parede comum. E é rebocado com barro, tá, gente? Não é massa corrida, não. Apesar de estar branquinho assim, parecer que é massa corrida, é barro. Essa segunda casa aqui, ela é em Garopaba, ela usa uma técnica que a gente também ensina no nosso curso, chamado hiperadobe. As paredes têm 40 centímetros de largura, em cima nós temos um teto verde. Com isso, essa casa fica extremamente fresca no verão e extremamente quentinha no inverno, né, por conta da inércia térmica desse tipo de edificação. A própria terra, ela já tem propriedade térmica. Então, qualquer construção de terra, às vezes até um pau a pique, que é uma parede mais fina, a terra ela já garante esse conforto térmico dentro da casa. E aqui uma outra técnica comum, né, que é o bloco de terra comprimida, né, que a gente também ensina lá no curso, aliado aqui ao eucalipto roliço. Né, essa casa aqui foi construída em Ubatuba, né, por um dos professores do nosso curso, mesmo professor que desenvolveu essas casas aqui de pau a pique também, né, que é o que a gente chama de um rústico chique. Essa aqui é uma casa de taipa de pilão, né, que já tem aí um visual, uma tipologia bem mais contemporânea, né? E esse professor aqui, ele também constrói essas abóbodas, né, que é um outro tipo de casa que fica muito barata de se construir e que a gente vai estar aprofundando mais aqui com vocês, né? Fora que manutenção dessas lajes abobadadas, né, dessas abóbadas é zero, né? Não tem como empoçar a água não aqui. empoça, igual uma laje comum. Exatamente. E aqui só mais algumas inspirações aqui da taipa de pilão, que é a nossa técnica favorita, tá? Aqui, gente. Ela permite um acabamento muito rústico, ao mesmo tempo em que ele tem uma estética, né, limpa, minimalista, né? E com certeza isso vai colocar a tua casa em destaque no Airbnb, ou se você está construindo para você morar, é uma casa que respira, é uma casa que as paredes regulam a umidade e que vai trazer muito mais saúde para você que é morador. Vários projetos de taipa hoje sendo premiados. Então, a taipa é uma técnica assertiva, né? Se você quer construir uma casa contemporânea, né, que tenha esse apelo estético, a taipa é um acerto. E aí, gente, quem sou eu, né, falando um pouquinho,
Eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Projetos. Eu trabalhei em 2 construtoras. Fui representante de vendas da Pine, né, que é uma empresa que faz programas de computador para arquitetos. Trabalhei numa multinacional de grande porte e aí eu larguei tudo isso para tocar o sítio de família, aonde em 2009 eu construí a minha primeira casa, né, como servente de obra, e entre 2010 e 2020 eu faturei mais de R$1 milhão em hospedagens, né, não só nessa casa, mas uma outra casa de pau a pique que a gente reformou lá no sítio. Thaís, fala um pouquinho de você e da sua experiência. Agora, quem sou eu? Eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal Fluminense e cientista social formada pela UFRJ. Eu fiz parte da minha graduação na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. E eu cursei disciplinas sobre arquitetura sustentável. Então foi um super aprendizado para mim. Desde esse momento eu já me interessei bastante pelo tema, até antes, né? Já que eu já venho estudando bastante sobre patrimônio há muitos anos, né? E inclusive eu já trabalhei até no IPHAN, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E desde 2017 eu atuo no Instituto Pindorama, sendo uma das idealizadoras, junto com o Nilson, do projeto de casas ecológicas. Nós somos casados, tá, gente? E aqui é uma foto da nossa família. E eu trago também, né, essa frase que nós não herdamos o mundo dos nossos antepassados, nós o pegamos emprestado dos nossos filhos. Então as casas ecológicas, elas também têm a ver com essa responsabilidade socioambiental que a gente tem que ter hoje, né? E pessoal, a gente tem 5 estrelas, né, no TripAdvisor, que é uma das ferramentas número 1 utilizada por viajantes do mundo inteiro. E ficamos aqui já em primeiro lugar, segundo lugar, agora estamos aqui em quarto lugar, né, dos hotéis especializados em Friburgo, numa casa ecológica, né, que eu construí. Em 2009 eu trabalhei como servente nessa obra. É uma casa que ela tem boiler conectado a serpentina e fogão a lenha, toda feita com tinta de terra, blocos cerâmicos estruturais. Frank, passa um pouquinho aí pra gente do vídeo que eu gravei. Eu gravei hoje com o celular, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? A gente fez o beiral da casa todo com bambu laminado, né? Que é uma coisa... Vocês vão ver que tem muito bambu. Beiral, né? E os forros internos também com bambu. O móvel de bambu, a pia de bambu, tá, gente? Então a gente trabalha cada detalhe para deixar o nosso hóspede encantado, né? Com cada cantinho das nossas casas, né? Você vê os móveis de bambu também, tudo com bambu que a gente tirou do mato aqui no sítio, né? E é uma casa bem ampla, né? Essa casa aqui foi a primeira casa que eu construí. Ela tem os quartos também com camas de bambu. Todas as tintas que a gente utilizou são tintas de terra, forro de bambu, né? Tudo isso a gente mostra para vocês no nosso curso, né? Como você tem uma casa como essa, né? Com todos esses detalhes que com certeza vão encantar também o seu hóspede ou vão te manter encantado todos os dias quando você acorda, né? Já se você escolher viver numa casa como essa, tá? E aí, pessoal, eu quero fazer um contrabalanço aqui falando sobre as obras convencionais, né, nesse ano de 2022. Talvez você esteja vendo esse vídeo em 2023, mas essas obras aqui, esses valores, eles vão aumentando mês a mês, né, de acordo com o avanço da inflação. E todos esses custos aqui que o Sinduscon levanta e forma a tabela CUB, eles são sem fundações. Então você ainda tem aí mais um valor, né, das fundações. E o tipo de casa que a gente faz, né, que é uma casa de padrão normal para alto, você vê aqui que pelo menos aqui de R$ 2.400 a R$ 3.000 seria o que você gastaria mais fundação para desenvolver uma obra convencional nos dias de hoje. Só complementando, esse é o custo unitário básico da construção para o estado do Rio de Janeiro, né? Cada lugar tem um valor, mas o Rio de Janeiro provavelmente é um dos mais altos entre os estados brasileiros. Sim. Mas de qualquer maneira a gente vai ver aí que as nossas casas estão entrando com bastante competitividade aí, né? Com certeza. E aí, gente, dentro do nosso curso online, a gente desenvolveu aqui uma série de projetos, tá? São todos esses projetos aqui, Cronos, Gaia, Demeter, Caróis, Loghouse e Bali. E eu vou apresentar um pouquinho de cada um deles, porque eu vou mostrar para vocês técnicas diferentes que vocês não conhecem e que a gente utiliza para construir essas casas ecológicas. Então, no projeto Cronos, o arquiteto Fernando Minto, ele trouxe para a gente uma tecnologia, né, várias tecnologias, como, por exemplo, a cascagem, a loseta e a abóboda catalã, tá?
Isso aqui é uma foto real da casa pronta, tá? O telhado fica muito bonito porque a gente usa aqui um acabamento emborrachado, né, natural, Que ajuda a impermeabilizar também essa abóbada. Ajuda tanto na parte estética quanto na impermeabilização, né? É uma casa das que ficou mais barata dentre aqui as casas que a gente construiu. Por dentro ela ficou bem interessante, né, Frank? Solta o videozinho aí pra gente ver ela por dentro. É uma casa toda feita com materiais que você encontra na esquina da sua casa, né? Materiais normais, só que a gente reduz em 60% o uso de concreto e vergalhão pela forma como essa casa é construída, tá? Então, com essa redução, você joga o custo aí praticamente para menos da metade. Metade dela é feita de madeira, a outra metade é feita com tijolos, né? A gente fez isso para ensinar técnicas diferentes. Utiliza muito cimento queimado, ela utiliza cascagem para fazer a laje, né? Utiliza abóboda lá em cima também. Piso também é de cascagem. O piso também é de cascagem, exatamente. Aqui, ó, tudo cimento queimado, né? Muita economia aí para sua obra, um visual assim bem industrial, né? Bem interessante. E com certeza é uma casa que vai atrair bastante hóspedes, né? Se você aluga por temporada. E se você quer morar numa casa como essa, é uma casa que fica pronta muito rápido. Uma casa que dá para morar um casal tranquilamente. Com poucos ajustes você transforma essa casa numa casa para 4 pessoas também, tá? Uma casa que tem uma área útil interessante, tá? Tanto para cozinha quanto para tudo. É uma kitnet, né, gente? Uma kitnet tanto para temporada quanto para você alugar aí para pessoas que queiram morar nela durante um tempo. Mas que tem tudo que a pessoa precisa para se sentir confortável. Com certeza. E é tão barata, gente. A gente traz aqui alguns custos. Ó, a fundação de pedra que a gente ensina a fazer, né? Ela substitui o baldrame ali de concreto armado, então ela saiu em R$ 45,00 o metro linear. As placas que a gente usa para fazer as paredes, que a gente chama de loseta, custam R$ 47,00 cada uma, tá? A cascagem custou R$ 92,00, né? O que é cascagem, loseta? Frank, solta o vídeo para a gente aí, o pessoal entender um pouquinho o que são esses elementos construtivos, né? Então, a loseta, gente, aqui a gente está fazendo um nivelado aqui de areia para poder fazer um painel em cima desse acabamento nivelado, né? Esse painel é feito com tijolo e uma varinha de ferro que vai aqui no meio. Então, com esses painéis de alvenaria armada, a gente consegue substituir o uso de colunas na casa, tá? Então, a gente reduz, não precisa ficar montando forma, não precisa ficar concretando, tá? E aí, esse estilo de casa, vocês vão ver depois, inclusive foi utilizado num condomínio de luxo em São Paulo, tá? E a gente consegue jogar o preço dessa obra muito para baixo por conta desse arranjo feito aí com as losetas, as cascagens, né? Você tem um mix da cascagem aí também, Frank? Ó, a cascagem é uma peça, é tipo uma forma de laje que a gente faz, só que ela tem esse desenho, né? Também usando uma curva catenária. Então a gente economiza muito cimento para você fazer a laje, reduz também o uso de vergalhão, tá? E com isso você vai reduzir bastante o custo da sua casa. Qualquer pedreiro consegue fazer isso, tá, gente? A gente fez aqui com os nossos pedreiros aqui, que nunca tinham feito nada disso. Inclusive eles fizeram isso baseado em mensagem de WhatsApp, né? Porque na época que a gente fez estava na pandemia e os arquitetos só orientavam os nossos pedreiros pelo WhatsApp, né? Não tinha nenhum vídeo como esse que vocês estão vendo agora, que ensina ali o passo a passo. Então, os nossos alunos já saem na vantagem, né? Porque vão pegar tudo bonitinho, mastigadinho, o passo a passo em vídeo, aulas de alta qualidade. Então, já sai na frente, né? Com certeza. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, né? A Cronos, né? Ela reduz ali de R$ 3.000 o metro quadrado para R$ 874 o metro quadrado, tá? Isso com abóboda, com 2 andares. Se você fizer apenas uma casa de losetas e cascagens, né, você vai reduzir praticamente para metade o valor, né? Falando um pouquinho mais da cascagem, a gente apresenta para vocês como que faz a forma, o molde, tudo direitinho, né? E ela dá esse acabamento aqui interno bem interessante, que é muito comum nas casas lá em Barcelona, tá? E a casa de losetas e abóboda também fica muito barata, tá? E como eu prometi para vocês aqui uma foto de um condomínio de luxo em São Paulo, que foi feito pelo arquiteto Fernando Minto, que será o professor de vocês aí nessa técnica. E
é uma casa em que você gasta muito pouco para construir e que você tem uma margem de lucro muito alta se você for construir para vender ou construir para alugar. E se você for morar, você vai economizar aí pelo menos 50%, tá? Vejam que essas casas aí estão emboçadas, porque às vezes as pessoas se incomodam um pouco com o fato dela ter os tijolos aparentes. A gente manteve o tijolo aparente justamente porque a gente queria mostrar para os alunos a técnica. A gente quer que quem visite a gente no Pindorama saiba que elas foram construídas com tijolos convencionais, né? Mas você pode construir uma casa e deixá-la assim como nessas fotos. Bem acabadinha, é um luxo, né? Sim. E essa técnica, gente, foi utilizada na moradia estudantil da Unicamp, tá? Então não é uma grande novidade, mas infelizmente é pouco utilizada. O segundo projeto é o projeto Gaia, feito pelo arquiteto Marcelo Bueno. É ideal para terrenos com declive ou muito acidentados, porque é uma casa sob pilotis. É uma casa de madeira e pau a pique. Tá? Também a gente utiliza algumas placas de tubos de pasta de dente reciclado, a gente manda todos esses fornecedores para você, manda a planta com a quantidade de madeiras que você vai precisar, tudo direitinho, e você pode fazer variações desse projeto, né? Inclusive maior, se você quiser fazer uma casa de 2, 3 quartos, como é essa casa aqui, que também foi construída pelo mesmo professor, essa casa aqui também está na plataforma do Airbnb para alugar. E você vê que o acabamento interno com certeza vai encantar aí o seu hóspede ou vai te encantar todos os dias. Aquela outra foto tem uma janelinha da verdade também, aqui, né? Para vocês verem. Exatamente. E aqui ela tem vários equipamentos, né? Para produção de biogás, para geração de energia, para aquecimento de água, né? Tudo isso é passado para vocês também. E o custo também é extremamente baixo, tá, gente? Aqui R$ 81,00 foi toda a parte estrutural aqui da base da casa. O telhado com a tábua de pinos por baixo, né, ficou em R$ 158,00 já com forro, tudo direitinho, né? E a Casa Gaia ficou em aproximadamente R$ 802,00. Passa pra gente um videozinho aí, Frank. Ó, essa é a casa pronta, né? Ficou muito chique, você vê aí os painéis de pau a pique, inclusive a gente fez aí algumas esculturas também, um alto relevozinho para ficar mais bonitinho, né? Utilizamos garrafas. Exatamente. É uma casa que dá para você morar, tá? Tem bastante espaço interno, você vê a cozinha, tudo bem distribuído, né? Banheiro muito bem espaçoso também, muito bem acabado. Inclusive dentro do banheiro, gente, vocês vão ver, tem uma parede que é de pau a pique, essa que eu vou passar a mão aqui, ó, ela foi acabada também com látex, né? E ali também vários vidros de azeite que a gente pega numa fábrica aqui, que eles doam pra gente. Árvore que caiu do sítio, você vê tudo reaproveitado. A escada foi feita com uma árvore que caiu do sítio. Só um detalhe, no banheiro você consegue colocar azulejos convencionais, né? Isso. A gente mesmo utilizou um ladrilho chamado ladrilho hidráulico, e aí dá para você utilizar qualquer tipo de revestimento ao seu gosto. Exatamente, né? Ele fixa bem na placa, né? Esse banheiro foi feito com essa placa de tubo de pasta de dente, né? E a gente aplicou o azulejo direto nessa placa de plástico, né? E esses azulejos eles são mais ecológicos porque ele não tem queima, né? Isso aí. E é um azulejo que é feito artesanalmente. Esse desenho aí foi a Thaís que pediu para o cara fazer. Ele fez os azulejos do jeito que a gente queria. E aí aqui no segundo andar, o mezanino, né? Ó, subindo a escada. É uma escada Santos Dumont. E a gente aproveitou os pedacinhos da escada para fazer aquelas prateleirinhas que estavam ali na parede, né? E a gente tem muita abundância desse pinus aqui na região, tá? Então por isso que a gente escolheu esse material. Ele foi resinado com resina de mamona, que é uma resina ecológica também. E aí tem um cantinho de leitura, tem aqui a caminha para o hóspede ficar, né? E dali da janela dá para ver um pouquinho a Cronos, né? De cima. São casas aí, uma do lado da outra. Eu filmei um pouquinho para mostrar. Essa casa, gente, ficou pronta em 11 dias, tá? É impressionante como que uma equipe afinada, bem treinada, com material na mão, sabendo fazer as coisas, consegue terminar uma casa dessa muito rápida, né? Ela subiu da fundação até o telhado em 11 dias, depois em mais 2 semanas você consegue fazer ali os acabamentos, né? Hidráulico, elétrico, tudo isso. Mas é uma casa que sobe muito rápido, então se você está com pressa, essa com certeza pode ser uma das escolhas aí
E ela não ficou 100% pronta em um mês, 45 dias, porque a gente estava construindo as outras ao mesmo tempo, né? Mas se você, da fundação até os acabamentos, você consegue construir tranquilamente essa casa, sei lá, em 45 dias, 2 meses, no máximo. O Marcelo Bueno, ele já fez essa casa com a equipe dele em 4 semanas. Ele já fez até em 3 semanas já. Mas a equipe dele é ao concurso, né? Porque os caras já estão acostumados a fazer aquilo com rapidez. Tem um aluno do Marcelo Bueno, inclusive, que está construindo sozinho uma casa Gaia. Exatamente. Então, é possível fazer, precisa de muita mão de obra? Não, tem gente que já está construindo sozinho esse tipo de casa. E aí você pode, se você gosta de botar a mão na massa, tem tudo no nosso curso para você saber o passo a passo. Mas se você quiser trabalhar com uma equipe local também, a gente consegue, com certeza, treinar essa equipe para você através do nosso ecossistema, né? Da Rede Pindorama, do nosso aplicativo. É uma casa de execução fácil, né, Nilson? Até eu lembro que o Marcelo Bueno comenta que é só contar palitinho. É praticamente isso, né? Então, a execução é muito tranquila, muito simples. E aí, gente, passando para o próximo projeto, né? O projeto Kairos vai ser um dos projetos mais luxuosos, né, do nosso curso. É uma casa toda de taipa de pilão, né, de alto padrão. Esse projeto ele ainda está sendo desenvolvido pelo arquiteto, a gente pediu algumas mudanças, mas aqui são algumas inspirações, né, que a gente passou para ele, e vai ser algo mais ou menos nessa linha, uma casa aí de aproximadamente 35 metros quadrados, né, de área projetada, utilizando a técnica da taipa de pilão, né? Pode soltar o vídeo, Frank? A taipa de pilão, a gente coloca a terra, né, o solo com um pouco de cimento dentro de uma forma de madeira, né, uma forma grande, aí é só demonstrativo. E aí a casa, você desenformou a casa, ela tá pronta, tá, gente? Não tem que rebocar a parede, pintar, não tem que fazer nada. Então é uma técnica muito rápida de fazer, uma técnica que é possível você mecanizar também, alugar um compressor de ar, alugar um compactador pneumático, e com isso um compressor desse trabalha por 10 homens. Então você consegue fazer essa obra também muito rápido, praticamente uma parede por dia, com 2 pessoas você consegue fazer. Então é uma casa muito modular, né? E outra coisa, as pessoas perguntam quanto dura uma casa dessa, né? Até hoje a gente recebeu a mensagem de um aluno perguntando qual seria o prazo de validade de uma casa dessa. Qual que é o prazo, Nilson? Então, a estrutura de solo-cimento, né, o bloco monolítico de solo-cimento, ele praticamente tem prazo indefinido, né? Ele pode durar literalmente mais de 1000 anos, porque o cimento vai reagindo com o solo e ele vai ganhando resistência, né? Vai se transformando numa rocha, tá, gente? Então, é uma casa realmente excepcional, né? E dentro do nosso curso vocês vão ver todo o passo a passo. Outro projeto interessante também que a gente traz para vocês é o Demeter, né? Feito pelos arquitetos Flávio e Bruno. Né? O HiperAdobe é uma técnica muito não convencional, tá? Mas isso aqui vai garantir para quem quer principalmente construir para alugar, né? Vai garantir que você vai ter uma casa bem diferente dentro da plataforma, né? Que tem um conforto térmico excepcional, e você pode brincar muito aqui com as formas, com as cores, tá? Mas se você quiser fazer paredes retas, você pode fazer com o HiperAdobe? Pode fazer parede reta também, tá, gente? Esse tipo de formato, ele tira o melhor proveito da técnica, porque você não gasta nada para fazer o telhado. Você usa terra para fazer o telhado, para fazer tudo. Fazendo essa cúpula. Mas dá para fazer parede reta também, como é esse caso aqui, tá? E o projeto Demeter é uma casa para casal, né? Um chalezinho para casal, né? Teve um custo muito barato, né? Praticamente toda a estrutura da casa ficou em R$ 3.900, contando barro, cimento, areia e tudo mais, né? As janelas a gente fez com manilha, né? Estamos fazendo, né? Ficou em R$ 1.300 as manilhas. A escada de Angelim ficou um pouco mais cara, né? E o metro quadrado basicamente ficou em R$ 725. Você tem umas imagens aí do HiperAdobe, né, Frank? Passa aí para o pessoal. Ó, basicamente a gente vai enchendo o saco com terra e vai compactando, tá? E no curso a gente ensina como que você chega no traço de terra para você fazer isso, como que você trabalha com compasso, como que você vai compactando para sua casa ficar perfeita, né? E o HiperAdobe, ele é uma técnica muito rápida, tá, gente? É uma das mais rápidas que tem para você erguer uma casa. É uma casa que suporta terremotos, é uma casa que tem uma grande inércia térmica, então nunca vai ficar quente demais, nem fria demais. É uma casa que geralmente é feita até em deserto, tá? Então, a gente tem vários benefícios, né, nessas técnicas, como o menor custo de manutenção, a exclusividade do projeto,
né? A sua casa não vai ser mais do mesmo dentro da plataforma de aluguel ou dentro do seu condomínio, né, que você vai morar. E o Pindorama ele traz o único curso em língua portuguesa que vai da fundação ao telhado, com aulas diretas do canteiro de obras, tá, gente? E toda essa trilha aqui, a gente acompanha vocês aí dentro do curso, né? E o planejamento, ele é uma atitude ecológica, então a gente traz muitas informações para vocês sobre como planejar a sua obra, né? Porque você já deve ter ouvido muita gente falar, obra é um inferno, obra só dá dor de cabeça. Isso aí, gente, são pessoas que não contrataram um profissional adequado, que não tiveram uma orientação, e aí a obra é um inferno mesmo. Você vai gastar mais do que você previu, uma série de coisas. Para quem trabalha com o método do Pindorama, obra é um sonho. A obra é a materialização de um sonho. É você tirar da sua cabeça aquele sonho da casa que você quer morar, ou você tirar da cabeça aquele sonho de você construir 4, 5 casinhas para você ter um aluguel ali todo mês pingando na sua conta bancária, e isso se tornar uma renda passiva para você de aposentadoria. Então a casa, quando feita com metodologia, quando feita com acompanhamento, quando feita dentro de um ecossistema como o nosso, né, que você tem todo o nosso suporte, ela é a realização de um sonho, e não a dor de cabeça que o pessoal vive falando, tá, gente? Eu conheço pessoas, tem um médico em Alagoas que eu conheço, que ele tem 140 kitnets construídas. Se construir fosse uma dor de cabeça tão grande, ele não seria louco o suficiente de construir 140 kitnets, ele já teria infartado, né, gente? E a gente, né, a gente já tem 9 casas lá no Pindorama que a gente está construindo, né? Se fosse tão ruim construir, a gente não estava construindo sem parar, né? E nem compartilhando essas informações com as pessoas, exatamente, né? É muito gostoso você ver essas coisas se materializando. Né? Só um acréscimo, né? Planejamento é uma atitude ecológica e econômica, né? Exatamente. Você pode poupar aí alguns milhares de reais tendo a orientação adequada para a execução do seu projeto. Então, lá dentro do curso, a gente te ensina, né, como que você escolhe o terreno. Vai precisar de terraplanagem ou corte? Vai precisar de muro de arrimo? Né? Sai fora disso. Eletricidade e internet disponível? Tem muito corte de energia no local? Quais as estratégias para você compensar isso? É um terreno que alaga? Se alaga, qual é o melhor tipo de estrutura? É um terreno fofo ou compactado? Como que é o acesso para carros baixos? O local tem potencialidade turística? O local tem beleza cênica? Qual a orientação solar? Né? E aí a gente ensina para vocês também as melhores técnicas, né, dentro do que a gente tem no repertório do curso, de acordo com o clima onde você está. Por exemplo, se você está em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, você vai utilizar técnicas adequadas para o clima temperado, né? Se você está na região de Goiânia, Mato Grosso, Brasília, toda a região centro-oeste, ou no sertão também, no Nordeste, você vai utilizar técnicas adequadas para regiões quentes e secas, né, de deserto. Se você está numa região muito úmida, que chove muito, como a região norte, Manaus, por exemplo, né, Ubatuba, né, que chove demais, você vai ter ali dentro do curso orientações para a técnica que é mais adequada para o seu clima, gente. A gente está ali todo dia no Telegram tirando dúvida dos nossos alunos, tá? De uma maneira geral, né, o nosso clima tropical úmido, ele é interessante pensar em telhados com inclinação média, forro, beirais ou teto verde, né? Paredes que garantam uma maior inércia térmica, né? Quanto mais fina a parede, mais troca entre os meios interno e externo. Garantir boa ventilação, principalmente durante o verão, e isolar a umidade do solo, né? A gente trabalha com vários tipos de alicerce no nosso curso, alguns deles muito, muito baratos, né? Então, quanto que custa, né? Se você hoje for contratar uma empreiteira para construir para você um chalé para locação, você vai gastar em torno de 60 mil reais, tá? Porque o metro quadrado do chalé ele é muito maior do que de uma casa grande. O chalé ecológico, né, você consegue construir aí em torno de 30 mil reais. E uma casa para moradia, com as técnicas convencionais, você vai gastar em torno de 300 mil reais numa casa de 100 metros quadrados. Na casa ecológica você consegue em torno de 120 mil reais, sendo que ainda é uma casa que não vai te dar conta de água, luz e energia, nem biogás, tá, gente? O custo de operação dela é mais baixo do que das casas convencionais. Exatamente. Ar-condicionado, né, também, a gente tem que lembrar disso, né? As nossas casas são todas fresquinhas, né, o ano todo, e no inverno, que aqui a gente tem um inverno mais rigoroso, ela fica quentinha, ela consegue conservar o calor dentro dela, né? Então a gente não gasta com aquecedor e ar-condicionado. Exatamente. Em quanto tempo que ficam prontas essas casas, né? Um chalé de locação convencional, geralmente ele vai demorar em torno de 3 meses, um ecológico fica pronto em 1 mês.
Lógico, dependendo da técnica, mas a maioria das técnicas você consegue fazer aí com uma equipe de 4 pessoas em um mês, tá? E a casa para moradia, a convencional, leva em torno de 7 meses, a ecológica em torno de 3 meses também, dependendo da técnica que você usa e se você vai fazer mecanização ou não, tá? Sobre mão de obra, né? A gente tem uma ferramenta completa para te ajudar na busca por mão de obra, que é a Rede Pindorama. Além da Rede Pindorama, a gente vai te ajudar a encontrar um pedreiro e a gente vai treinar esse pedreiro para você com o nosso curso online, tá, gente? Os nossos pedreiros, eles trabalharam só com mensagem de WhatsApp e hoje a gente tem o curso gravado. E se você já trabalha com construção, nós vamos te ajudar a obter novos clientes, pois a gente recebe pedidos de orçamento todos os dias, tá, gente? Então, eu queria puxar aqui uma entrevista com o nosso mestre de obras, para você entender se é realmente um grande empecilho você trabalhar com um pedreiro que não conhece essas técnicas. Pessoal, a gente agora está aqui na nossa Casa Gaia, que é uma casa que foi feita totalmente de madeira, é uma casa 100% ecológica. E o Léo, que é o nosso mestre de obras, está com a gente aqui desde o começo, nessa casa que ficou pronta em 11 dias. Né? O Léo viu desde o primeiro da fundação aqui da Gaia, né? E tá com a gente assim o tempo todo em todas as casas. Eu queria bater um papo com ele para saber quais foram as dificuldades, né, Léo, de construir casas no meio de uma pandemia, que os arquitetos mal vieram, né? Alguns vieram apenas uma vez aqui. Então, qual foi a grande dificuldade? Então, a grande dificuldade foi... Vou te falar que nem teve grande dificuldade, tá? Porque um pedreiro que sabe construir uma casa só mudou aqui os materiais. A maioria do material que mudou, que você está construindo com terra, tinta de terra. Mas a única coisa é que tinha pouca visita dos arquitetos, entendeu? E como a maioria das coisas que eu nunca tinha feito, nunca tinha visto, complicou um pouquinho mais, cara, nada bicho de sete de cabeça não, entendeu? Isso aí. Bom, eles acabaram orientando bastante a distância, né? Faziam vídeos de WhatsApp, né? Mandavam pelo WhatsApp, explicavam tudo, estavam o tempo todo em contato com você, né? Mas para um aluno, por exemplo, que vai assistir o curso, né? E quer passar aquilo ali para a mão de obra dele, para o pedreiro dele, vai ser muito mais tranquilo, né, Léo? Já tá tudo mastigadinho. Isso aí, agora tem os vídeos, né? Da gente fazendo aqui, tá tudo... Tá bem didático, né? Tá bem legal. E você hoje já sente segurança, né? De tocar uma obra, de certeza. construção, né? Já tem um repertório aí bom, isso, né? Com sabe trabalhar com PowerPix, sabe trabalhar com Interadobe. Para um cara, por exemplo, que está assistindo a gente, que quer, às vezes, trabalhar com isso, quer ser um pedreiro especializado em construções sustentáveis. Você acha que isso é um bom negócio, Léo? Com certeza. Até porque a mão de obra é pouca, né, Thaís? Para isso, então, é um aprendizado que você vai levar para a vida toda. Igor, você já conhecia essa coisa de casas ecológicas, de técnicas diferentes, né? De técnicas que são sustentáveis? Você já tinha escutado falar disso alguma vez na sua vida, Igor? Não, eu nunca escutei não. A primeira vez que eu escutei foi quando eu cheguei aqui. Pois é. Ó, o Igor não foi pago para falar essas coisas, hein, gente? Então, a primeira vez que o Igor soube que existia essa coisa de técnicas, de materiais sustentáveis, foi aqui. Sim. E para você, como é que foi isso? Foi difícil? Você não conseguiu trabalhar com alguma coisa? Teve dificuldade? Não, bem tranquilo, sim. Acompanhando as orientações direitinho. Ele teve um bom professor, né? Que foi o Léo. Não sei se dá pro Cebolinha pegar ali o Léo, que tá com a mão na massa. Mas o Léo, ele tá com a gente há algum tempo, mas mesmo o Léo, ele não trabalhava com esse tipo de técnica, né? Já trabalhava como pedreiro, assim como o Igor, mas ele não conhecia, né? Ele só foi conhecer quando ele chegou até aqui, e conversando com a gente, né? Conversando principalmente com o Nilson, ele foi descobrindo essas coisas. Então, pessoal, não precisa se preocupar com mão de obra porque o pessoal pega muito fácil. Eu quero falar também aqui com você que está querendo construir para alugar, tá? Quanto que será que dá para ganhar, né, com um aluguel de Airbnb, por exemplo, com essas casas? Então, só para você ter uma ideia, eu pincei algumas coisas aqui na internet, tá? Essa casinha aqui, ela já está com 120 comentários, ou seja, pelo menos 120 pessoas já alugaram, tá? E geralmente as pessoas alugam por 2 dias. Então, como ela está aqui com quase R$1.000 à noite, né, provavelmente essa pessoa aqui já ganhou uns R$240 mil, pelo menos R$200 mil com essa pequena cabana aqui, né, que está se chamando de ecológica.
Essa outra casa aqui, gente, ele já alugou, né? Se a gente for pensar em 2 diárias, vamos falar que 1.800 diárias, olha só, né? E olha o valor da casa, R$2.000 a noite, tá? Então essa casa aqui já fez alguns milhões de reais, né? Essa outra aqui bem rústica, né? Bem mais feinha do que as nossas casas, tá aqui com R$380 a noite, né? Basicamente é só um mezanino e uma cozinha aberta embaixo, tá? E aqui uma outra casa também de madeira, né, normal, também praticamente R$1.000 aqui a diária, tá? Então, você terá todo o nosso apoio para você conseguir construir o seu negócio, né, baseado em Airbnb, em Booking, uma pousada, ou se você quer uma casa como essa para você morar. Para isso, a gente tem a rede Pindorama, tá? Que é esse nosso sistema, onde você consegue encontrar arquitetos, pessoas que já estão capacitadas, né, para te ajudar, alunos que já estão no nosso curso mais avançados, que hoje estão trabalhando como construtores, né? E, por exemplo, aqui eu peguei aqui a Amanda, ó, ela está em Goiânia, aqui tem algumas fotos dos trabalhos dela, e ela pode trabalhar em vários estados, né, que ela está listando aqui. Ela tem aqui vários selos do Instituto Pindorama, de acordo com as formações que ela fez aqui com a gente. Então, a gente pensou em tudo para você. Tá? Na hora da execução, a gente vai te mostrar tudo direto do canteiro de obras. O nosso curso é o único que não são apenas fotos e slides, são imagens reais, tá? Direto do canteiro de obra. Então, do celular, do aparelho celular, o pedreiro pode executar as obras? Pode, ele pode baixar os vídeos no celular dele. Se no canteiro de obra não tem internet, ele consegue ver. Tá? Então, a gente costuma falar que a sua obra é problema nosso, não é problema seu. Então, a gente vai te auxiliar na questão de legalização do terreno, né? Pelo menos colocar as informações básicas que você precisa saber, materiais, aonde comprar, quais os fornecedores, a gente fornece essa lista, como fazer a sua obra caber no seu bolso, se a grana está curta, né? Como que você faz uma obra aos poucos, né? Se você tem só R$1.000 por mês, por exemplo, sobrando, como que você contrata equipe, tudo isso, gente, está dentro do nosso curso online de casas ecológicas, tá? E muita gente pode acabar alegando, né, que um curso online ele não funciona, né, porque como que assim, a gente vai, o meu pedreiro está a 1.000 quilômetros de vocês, como que por um vídeo ele vai entender? E de fato isso é real, tá, gente? A gente tem alunos que compraram o curso, no dia seguinte já estava fazendo forma de cascagem e uma semana depois já estava com a cascagem pronta, por exemplo, tá? Como essa nossa aluna Nink lá do Rio Grande do Sul. E vários outros que ficam mandando para a gente lá no Telegram os avanços deles, tá? Então, dentro do nosso curso, né, além de todas as aulas, tudo isso, né, você está apoiando também quando você se torna aluno. Né? Você está apoiando o Instituto Um Teto para o nosso país, que a gente doa uma parte da arrecadação para eles. Eles trabalham com construindo casas para pessoas que moram em situação de risco. Né? Você apoia também os editais do Instituto Pindorama e os nossos projetos sociais, né? Além de estar dando aí uma esperança para futuras gerações. E os nossos editais, gente, a gente premia vocês mesmos, os próprios alunos, tá? Recebem prêmios em dinheiro do Instituto Pindorama para você colocar o teu projeto para frente. Então, quando você entra para o Instituto Pindorama, você está fazendo parte de um verdadeiro ecossistema. Você não está apenas se matriculando num curso, tá? E aí, para quem quer viver de renda, ou seja, quem quer alugar construir casas para alugar, considere que você vai ter um menor investimento do que se você optasse pela obra convencional. O teu imóvel vai ser alugado mais vezes, vai estar aí com uma média de ocupação aí de 100, 150 dias por ano. Você consegue construir mais chalés com menos investimento. Você consegue chegar na sua liberdade financeira. E o Airbnb já mostra que é exatamente esse tipo de imóvel que ele está querendo dentro da plataforma, tá? Para você que está assistindo aqui o vídeo, que é profissional da construção, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, até mesmo pedreiro, mestre de obras, carpinteiro, você consegue vender essas casas chave na mão por 4 a 5 mil reais o metro quadrado, tá? Então, uma atividade altamente lucrativa. Você consegue trabalhar também com projetos executivos, se você for um profissional de projeto, consultoria remota e também projetos comerciais e lojas. A gente pode usar essas técnicas aqui para fazer vitrine, fazer também interiores, tá? E para quem quer trabalhar com bioconstrução, né, o nosso curso te habilita a viajar pelo Brasil e pelo mundo, trabalhando com essas técnicas. Você pode trabalhar tanto por diária como por empreitada. É uma mão de obra com alta demanda, tá? E você vai obter lucro com uma atividade
que é boa para o planeta, tá? Da mesma forma que, se você que está assistindo o vídeo aqui gosta de construir para vender, né, você vai ter um menor investimento do que na obra convencional, vai ter uma venda mais rápida, consegue construir mais casas com menor investimento, você tem um lucro ainda maior, né, porque o teu gasto é menor, só que o valor dessa casa é 30% maior do que uma casa convencional, né? E existe hoje uma alta demanda do mercado, né? O teu lucro ele é muito potencializado justamente porque o mercado percebe uma casa ecológica como 30% mais cara. Então você vai vender ela mais cara. E se você quiser trabalhar com chalés, que é o que eu recomendo, você consegue construir basicamente um chalé por mês. Você pode conseguir aí de 11 a 12 obras por ano, tá? Tem uma alta demanda e pouca concorrência. A gente mesmo manda clientes para você, se você se especializar através do nosso curso, porque todo santo dia a gente recebe, e não é um só não, 2, 3, 4, tem dias que a gente recebe mais de 10 pedidos de equipe para construir em vários estados do Brasil, tá? Então a Rede Pindorama é uma rede em que você aprende e você pode se tornar uma pequena construtora fomentada pelo Instituto Pindorama, e a gente inclusive vai te indicar através ali do nosso portal, tá? Tô mostrando várias possibilidades aqui. Você pode ter chegado aqui nesse vídeo só pensando em construir 1, 2 chalés no seu sítio para você alugar, ou uma casa para morar, só que se você aprender a fazer isso e quiser transformar isso em um negócio, você com certeza vai ter o nosso apoio e a nossa ajuda, porque é um mercado que está com muita demanda. E para as pessoas que querem sair do aluguel, você vai ter um menor investimento do que se você fosse construir uma casa para você com uma obra convencional, vai construir mais rápido, você aprende com a sua obra e você pode obter liberdade financeira numa casa sem contas, tá? Você morar numa casa sem conta de água, de energia e de gás é uma maravilha, né? O gás, gente, ele é possível, a produção, através de um equipamento que a gente ensina vocês a fazer no curso, que é o biodigestor. Não sei se o Frank tem um vídeo do biodigestor aí, que eu não combinei com ele, mas se não tiver, o biodigestor ele é um equipamento construído com tijolo ou com manilha, tá? Como se fosse um botijão de gás, né? Isso, ó. Aqui tem as cenas assim, ó. O Frank nunca deixa a gente no... Ó, você usa manilha normal, tá, gente, para construir, igual que fosse fazer uma fossa, só que é uma fossa que produz gás, e esse gás você consegue conectar no seu equipamento, no seu fogão, no seu forno, tá? E com isso, imagina, né, gente, o botijão de gás aqui no estado do Rio tá 120, 135 reais, né? Então é um equipamento fácil, tem todo o croquis, tem todo o passo a passo no nosso curso para o seu pedreiro aprender a fazer. É o mesmo custo que você gastaria para fazer uma fossa cética de 3 estágios, né, com esses anéis, sendo que ela vai produzir gás para você, né? Então é muita coisa que você vai encontrar dentro desse curso, tá, gente? Você pode fazer também com tijolo, né? É um outro sistema também que dá para fazer. E olha só a produção de gás, ó. Aqui, ó. Esse gás está vindo lá do cocô, do esgoto, do resto de cozinha, né? Você pode colocar lixo também dentro desse biodigestor, tipo casca de fruta, casca de legume. Você pode colocar esterco de animais também. E aí dá para você ter aí esse gás de graça, tá, gente? Então, além do biodigestor, dentro do curso, a gente vai botar todo o passo a passo lá para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo agora, a gente vai dar também 3 bônus especiais, tá, gente? O primeiro bônus é um treinamento de como você conseguir uma equipe para tocar a sua obra, como que você separa o joio do trigo, como que você sabe que um pedreiro é bom ou se ele é um pedreiro meia colher, que só vai te dar dor de cabeça. A gente tem muita experiência com isso. O segundo treinamento que a gente vai te dar é como lotar a sua hospedagem por temporada, né? Como que você aumenta o ticket médio do seu hóspede ali, fazendo vendas para ele dentro da própria hospedagem, um monte de macete para você conseguir ganhar muito dinheiro e conseguir usar também ferramentas como Instagram, né, Facebook, para você conseguir estar com a sua hospedagem sempre lotada, tá? E também a Thaís vai dar uma aula para vocês sobre design de interiores, que é uma das especialidades dela, né? De como que você aumenta o valor da sua diária simplesmente por um design de interiores diferenciado, né? Então são pequenas coisas que você coloca, é um móvel de designer, são coisas de reaproveitamento que você consegue fazer também, que são muito baratas e que vão muitas vezes até dobrar o valor da sua diária. Lembrando que essas plataformas de aluguel de temporada, tipo Airbnb, eles valorizam esses imóveis que tem essa coisa da decoração, sabe? Que tem design, né? Eles podem até te categorizar o seu Airbnb como Plus, né? Que
que aumenta ainda mais o valor das diárias, né? E dá um destaque muito maior na hora de apresentar as hospedagens, né? Ele vai dar um destaque para o seu projeto. E você já deve estar assim, Nilson, pelo amor de Deus, cara, eu quero esse curso, quanto que custa, como é que faz? Então, gente, cabe muito no seu bolso, tá? O curso online de construção de casas ecológicas, ele custa apenas R$ 998 se você pagar à vista, ou até em 12 parcelas de R$ 97. E você vai ver dentro ali da página de vendas, tem um quadradinho, né? Onde você pode marcar ali, tem um pontilhadinho vermelho para você obter 3 anos de acesso ao curso. Por apenas mais R$ 498, você fica matriculado no curso por 3 anos, tá? E também, você vai encontrar na página de vendas aqui também, um quadradinho cinza que você clica ali, né, toca ali com o seu dedo, vai aparecer um Vzinho verde também. Você pode levar o Sílabas também com um desconto de R$ 200. Mas o que é o Sílabas? O Sílabas, gente, é um simpósio que a gente produziu, né, vários anos, onde a gente traz arquitetos e palestrantes do mundo inteiro para falar sobre arquitetura ecológica, sobre arquitetura sustentável. E você não vai precisar mais de Netflix, tá? Por mais de R$ 97 você vai ter ali mais de 50 palestras, né, com especialistas de várias áreas, de várias partes do mundo, sobre construção com bambu, sobre construção com terra, sobre saneamento ecológico, biodigestoras, né? O Sílabas por si só, a gente vende ele separado por R$ 300, tá? No nosso site lá, pindorama.org.br. Mas se você quiser aproveitar a oportunidade, você consegue comprar ele agora por apenas R$ 97, tá? E lembrando, se você optar, né, por marcar lá o quadradinho e botar os R$ 498 ali pelos 3 anos de acesso, você tem desconto para se hospedar nas casinhas do Instituto Pindorama, você tem desconto para o Sílabas presencial, que a gente faz esse evento praticamente todo ano, né? E você também garante aí 75% de desconto nas anuidades. Por quê? Porque se você fosse assinar por ano, para você ficar 3 anos no curso, você gastaria R$ 3.000. E por apenas mais 498, você garante aí mais 2 anos de acesso, tá bom? Então é imperdível, gente. E também quando você assina pelos 3 anos, você garante o seu acesso a 2 novas casas que a gente ainda vai construir, que é a Casa de Bambu, Projeto Bali, e a Casa de Tora Roliça, que é o Projeto Log House, tá? A Casa Bali, ela é inspirada na arquitetura balinesa, né, onde você utiliza ali muito material, praticamente tudo é bambu, tá, gente? Bambu laminado, bambu ripado, bambu que a gente chama aqui que é o bambu com alma, né, que a gente corta ele numa serra, mostrando os comos dele. Longitudinal. Então, é uma casa ótima para você construir, por exemplo, na praia, tá? Não é uma casa muito adequada para o clima frio, mas você vai aprender também tudo que a gente sabe sobre bambu. O Instituto Pindorama, se você buscar aí no Google, você vai ver várias reportagens nossas no Globo Rural, né? A gente já passou em cadeia nacional umas 3 ou 4 vezes, né? Então somos os maiores aqui, ó, especialistas em bambu aqui no Brasil. E a gente vai passar tudo que a gente sabe sobre bambu para você, se você ficar com a gente os 3 anos, né? Essas aulas não estão na plataforma ainda, a gente vai gravar ainda, né? Mas quem garante o acesso por 3 anos vai ter todas essas aulas aqui sobre bambu e também sobre essa técnica, né, que é uma técnica que teve os seus primórdios, as suas origens lá na Escandinávia, né, e que também se propagou muito aqui na América do Norte, né, que é construir casas com o toras roliças. O eucalipto, ele é um material muito abundante aqui no Brasil, então é uma casa fácil também de você construir, né? Basta você ter um bom carpinteiro aí na região, ou se você quiser botar a mão na massa, o nosso professor vai te ensinar todo o passo a passo para você fazer uma casinha como essa, gente. Então, mostrar aqui para vocês, ó, um pequeno trechinho aqui de uma aula, por exemplo, sobre cascagens, tá? O elemento que vai para a construção. Até agora a gente estava fazendo a forma, né? A forma é aquele molde que possibilita, né, reproduzir esse processo várias vezes. Antes de qualquer coisa, a gente vai aplicar aqui um plástico para poder garantir depois a desforma, né? Ou seja, se a gente colocar aqui direto essa argamassa armada na forma, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade de retirar da forma. Então é colocado aqui, né, esse plástico para que a gente possa depois tirar da forma com uma maior facilidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Ó, só queria mostrar para vocês, gente, que é tudo muito detalhado, tá? Esse aqui é o por dentro do curso.
Inclusive, se você fizer a compra agora, você tem acesso imediato ao curso, a todas essas aulas, tá? Você tem 7 dias de garantia também nesse curso. Se por acaso você achar que não é para você, que você fez uma decisão errada, você pode também estar pedindo o seu reembolso, tanto para a Hotmart, quanto mandando um e-mail para a gente lá, tem um e-mail de suporte. Mas aqui dentro da plataforma, gente, tem tudo que você precisa. Ó, por exemplo, aqui no Projeto Cronos, né, você vai encontrar aqui todas as planilhas, todas as plantas baixas, sabe? Tudo aqui você, com um clique, você consegue abrir, né, e já ver aqui a planta baixa, ó, as peças de madeira que você tem que fazer, tá tudo aqui, tá, gente? Não tem nada que a gente não tenha pensado para você, e com certeza a gente tem um processo de melhoria contínua no curso, né? A gente está fazendo upgrades nele, e tem material que tem aula extra, gente. Ó, teto verde sob laje existente, por exemplo, a gente estava com uma laje lá que estava com infiltração, né? O único casa dentro do Pindorama que estava dando problema de goteira era a laje tradicional, reta, né? E aí, para resolver o problema, a gente fez um teto verde em cima da laje, que pode resolver o seu problema também, se a sua casa é muito quente, por exemplo, né? Então, aqui nessa aula extra, ó, a gente mostra todo o passo a passo, né? Uma aula bônus, né? Sobre como que você faz o teto verde então, gente, em cima de uma laje. A gente está aqui em cima da kitnet, no Pindorama. E essa aula vai ser uma aula bônus para vocês. Então, o que vai rolar aqui? A laje aqui da kitnet, ela sempre teve muita goteira, pela falta de planejamento de projeto e tudo mais, calha, inclinação. Ó, deixa eu ver se eu consigo adiantar um pouquinho. A madeira vai emendar daqui para lá. Ó, tá montando a estrutura. Deixa eu ver, ó. Daí daqui, ela vai seguir rente. A calha, a aplicação da Só de manta. a gente trazer a manta e colar ela aqui. Aí vai ficar mais coisa. É só por dentro não tirar ele. Tá vendo, gente? É tudo realmente muito detalhado, tá? E você também vai ganhar um acesso especial aqui para o banco de talentos, né? Que é onde você pode contratar mão de obra. É onde você, inclusive, vai ser listado também, uma vez que você se torne um profissional também aí das casas ecológicas, tá, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês na Masterclass era isso, né, Thaís? Tem alguma colocação final? Não, eu acho que é isso, tá tudo aí. Eu só quero saber como é que faz para passar o cartão. Então, tudo que você tem que fazer é preencher aqui o seu nome completo, digita o seu e-mail 2 vezes para a gente ter certeza que você não digitou seu e-mail errado. Você pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, pode pagar no boleto à vista. Se você quiser o boleto parcelado, a gente vai colocar um link especial aqui também embaixo nessa página, tá? E aí você tem que lembrar, ó, de clicar nesse quadradinho aqui ou tocar com o seu dedo, tá? Para você colocar também os 3 anos aí de acesso. E também esse aqui, ó, R$ 97,00 do Syllabus, vai estar um pouquinho mais abaixo também. Eu colocaria porque pelo preço de 3 meses de Netflix, você vai ter mais de 50 vídeos aí, palestras, workshops imperdíveis para você assistir, tá, gente? Então, você finalizando aqui o seu pedido, né? Você pode parcelar aqui em 12 vezes, tem um pequeno juros, tá? E se você quiser parcelar em 12 boletos, esse parcelamento será feito pela Parcelex, que é uma empresa parceira da Hotmart. É sujeito à análise de crédito, tá? Não está garantido que você vai conseguir, tá? Também tem um pequeno acréscimozinho, mas tem um botão aqui nessa página também especial para o parcelamento no boleto, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que você entre no curso, né, Thaís? Com certeza, gente. Olha, aguardo vocês. É um prazer pra gente ensinar a construir casas ecológicas. É bom para todo mundo. É bom para o planeta, é bom para o seu bolso. É bom para todos, né, Nilson? Isso aí. E você, entrando para o nosso curso, você passa a fazer parte da família Pindorama. E aqui dentro, com certeza, não vão faltar mãos para te ajudar a realizar o seu sonho. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais, pessoal.